Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, é para nós comemorarmos demais, né? Tem super patrocínio surgindo no São Paulo. Galera, não é brincadeira não, estão falando que vai ser mudança total no São Paulo, inclusive no CD, vou contar isso aqui para vocês. Temos também falar um pouquinho do Luiz Gustavo, né? E muita coisa rolando também em relação ao planejamento do São Paulo e atualização referente ao Thiago Mendes. Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, galera, isso é muito rápido. Vamos aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando o like, que o like dá uma moral, né? Gente, é tudo de graça. Se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. Bom, bora pro vídeo, bora. Mas vão também deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam, isso não pode faltar, né? Você qual que é a frase mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, assunto sério, assunto muito rápido em relação ao Luiz Gustavo. Agora não existe mais neste momento São Paulo, futebol, não existe Libertadores, Copa do Brasil, só existe a nossa total consideração e torcida pelo nosso queridíssimo Luiz Gustavo, independente da carreira que tem, do baita jogador que é. Agora não existe mais nada, existe o ser humano, que aqui neste canal, eu e acredito que a maioria de vocês, né, todo mundo, né, a gente estima as melhoras pro Luiz Gustavo. É só isso. Monstro, se recupera rápido, que a sua recuperação seja muito abençoada. Aqui, eu, pelo menos aqui, todos aqui do canal, estamos absolutamente na torcida. Se recupera rápido e volte pros gramados. Nosso monstro querido Luiz Gustavo, todas as boas energias para vocês, para você e toda a família, todas as bênçãos aí, que isso aconteça. Esse tipo de assunto, gente, muitas pessoas nem sabem, mas esse tipo de assunto me pega demais. Então, que se recupere o quanto antes o Luiz Gustavo. Todas as bênçãos aí pra ele e pra família. Não só porque o São Paulo precisa de você, hein? O São Paulo precisa de você no meio campo. Não só por isso. Por conta de toda a questão aí, por conta de toda essa luta. Mas vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Galera, o São Paulo faz reunião, né? Reunião foi feita aí, marcar a reunião feita no São Paulo para traçar as diretrizes da temporada, todo o planejamento. É mais daquilo que nós imaginávamos, né? É a questão da Libertadores, aquilo que a gente imaginava, e também a certa priorizada na Copa do Brasil e no momento das Copas. Eles não vão, ninguém vai se posicionar e chegar e falar assim, nós não vamos disputar o brasileiro. A gente vê o São Paulo fazendo isso ultimamente nos campeonatos brasileiros e deixando completamente de lado, falando, nós estamos priorizando as Copas. Só que, gente, peraí. Vamos imaginar que o tem a questão do Luiz Gustavo. Digamos que o Luiz Gustavo tivesse, não foi o caso, tá? Mas digamos que o Luiz Gustavo tivesse sendo poupado. Entrou o Marcos Antônio e jogou muito bem. Vamos imaginar que tava o Oscar e o Lucas, que estão lesionados. Digamos que eles tivessem sido poupados. O São Paulo fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, o que prova que o São Paulo pode sim, e tudo bem, tem outras peças, mas lateral esquerdo nós temos dois. O que prova que o São Paulo pode sim fazer um campeonato brasileiro, por mais que priorize as Copas, e beleza, tá justo, mas por mais que o São Paulo vai priorizar as Copas, o São Paulo pode fazer um campeonato brasileiro com um elenco secundário ou poupando bastante dos titulares, um belíssimo campeonato brasileiro, um campeonato brasileiro bem digno, colocando o Ferreirinha, porque até o Zubeldia coloca o Luciano, colocava o Caleri de titular, tudo bem, agora o Luciano precisa virar banco, o Caleri tem que amargurar um banquinho aí também. Então, por mais que esses caras agora parecem que eles viraram banco, eles eram os absolutos do Zubeldia. Ou seja, Ferreirinha jogou muito bem. O Ferreirinha não era titular até ontem. Agora pode ser que o Ferreirinha esteja se consagrando titular do São Paulo. Mas o André Silva também não era. O André Silva, tudo bem, não jogou contra o Atlético Mineiro, mas o André Silva é um cara que a gente sabe que pode jogar. O Caleri não vem bem. Então, dito isso, com todos esses elementos, e o Zubeldia dando indícios que finalmente o Zubeldia em 2 jogos seguidos colocou Matheus Alves e Lucas Ferreira. O Rio não vou contar entrando contra o Sport, né? E não entrou contra o Atlético Mineiro, coisa que a gente queria. Mas o Zubeldia está colocando a base. Então, nós podemos já ir colocando também o Matheus Alves, na ausência do Oscar. Vamos imaginar, vamos olhar o melhor cenário possível em que o Oscar e o Lucas estão disponíveis. Você tira o Oscar do Brasileirão, jogou Libertadores.
na semana, tirou, ou Copa do Brasil, tirou o Oscar no Brasileirão, você tira o Oscar do Brasileiro, coloca o Alves, tá dando conta do recado. E outra, não vai ter problema, não vai ficar pressão em cima do moleque. Nós vimos o São Paulo abandonar, eu nunca gostei disso, mas nós vimos nos anos passados aí, faz tempo já isso, de 3, 4 anos, que o São Paulo deixa claro que está abandonando o Campeonato Brasileiro. Dessa vez não precisa. Coloque um time reserva ou bem mesclado, poupando os principais jogadores, porque o São Paulo pode sim disputar o Campeonato Brasileiro de bem digno, de altíssimo nível. Galera, Deixa eu tomar uma água aqui. Mas é isso, era mais ou menos o que nós imaginávamos, já que a gente já sabia, né? Vai priorizar as Copas. As Copas, assim, em primeiro lugar o Libertadores e depois as Copas, Copa do Brasil, mata-mata o que é. Até que justo, mas assim, não precisa jogar fora o brasileiro. Tinha que ganhar do Sport em casa. A partida contra o Atlético Mineiro é uma partida exemplo, é uma partida modelo para o São Paulo seguir nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Galera, Thiago Mendes. Gente, o que chega é que tá tudo certo entre São Paulo. O que chega é que tá tudo certo entre São Paulo e Thiago Mendes. Só que ele não pode vir agora. Tem um problema na janela em que ele não pode vir, né? A janela de fora. Ele não poderia vir para o São Paulo. Então, por mais que nós queiramos o Thiago Mendes, ele só muito provavelmente chegará no meio do ano. O que rola, galera, essa virou novela, né? Perdão, gente. Essa virou novela. Há muito tempo estamos vendo várias coisas acontecendo em relação ao Thiago Mendes, e essa realmente virou novela, mas o que parece mesmo, o que aparenta acontecer é que o Thiago Mendes já é jogador de São Paulo. São Paulo não arcou, né, com os valores que deveria arcar para tirar ele, com uma compensação financeira para tirar ele antes do término de contrato com um clube vigente dele, mas em que o São Paulo, assim que acabar o contrato, assim que ele ficar free agent, né? Mas não é isso, mas livre no mercado, podendo assinar com o São Paulo vai querer ele de graça e acertar luvas e salários, né? E o Thiago Mendes, gente, falando de uma forma bem fria aqui, se a gente olhar o futebol, o Thiago Mendes é um baita de um reforço. É um cara que chega para somar demais, principalmente nesse meio de campo espetacular, de altíssimo nível do São Paulo, em que nós contamos com um craque fenomenal que aqui precisa ser ressaltado. Alisson. Perdão, gente. É isso mesmo. O Alisson. Inacreditável. Inacreditável a reviravolta na carreira desse cara. Eu sempre fui um crítico do Alisson. Sempre falei jogador fraco, jogador comum. Nunca tinha visto um atacante. Alisson começou na carreira como ponta. Jogou de ponta direita, ponta esquerda. Nunca teve destaque. Nunca tinha visto um atacante virar primeiro volante. Não é, prestem bem atenção, não é segundo volante, é primeiro volante. Começou de ponta direita, ponta esquerda, né? Cruzeiro, Grêmio não teve grandes destaques na carreira. No São Paulo, começou no ataque, virou meio atacante, também não teve grande destaque. Passou para segundo volante, posição em que ele jogou muito bem de segundo volante, principalmente com o Dorival Júnior. Foi um trabalho bem dele com o Dorival, né? Uma conversa, uma adaptação muito interessante. Só que assim, de primeiro volante é uma barbaridade. De primeiro volante é melhor ainda do que de segundo volante. E contra o Tajeres fez gol. Contra o Atlético Mineiro chutou no ângulo, mostrando uma qualidade extrema, uma técnica extrema. Então é simplesmente sensacional. O Alisson hoje é um dos craques que nós podemos citar no time de São Paulo. Para mim, isso é uma das maiores reviravoltas, né, da história, assim. Uma coisa impressionante. Sempre achei o Alisson um jogador que eu colocava muito à prova a questão técnica dele. Mas hoje não dá para falar. É um jogador importantíssimo e eu adoro ele de primeiro volante. Na volta do Pablo Maia, para mim, o Pablo Maia tem que ser segundo volante. Alisson tem que ser primeiro volante e o Pablo, olha o que eu tô falando, Pablo Maia de segundo. Vocês lembram? O Pablo Maia começou a discutir isso com o Jugo, inclusive. Pablo Maia na carreira começou de segundo volante, passou a ser primeiro volante no São Paulo por conta das carências da posição. Mas o Pablo Maia sempre teve um belíssimo chute. Colocar o Alisson de primeiro volante e deixar o Pablo Maia fazer mais ou menos o que o Luiz Gustavo faz, porque o Luiz Gustavo deu bola na trave contra o Sport. O Luiz Gustavo chuta demais pro gol. Pablo Maia, a mesma coisa. Ambos podem jogar de segundo volante na presença do Alisson, que para mim melhora mais ainda, melhora muito
de primeiro volante. Então é fantástico, é fenomenal. Agora tivemos, né, a questão do Luiz Gustavo, do Paulo, é bem delicada, mas isso é uma das grandes críticas também, né, ao trabalho do Zubeldia, que tá dando uma melhorada aí ao frente do comando técnico de São Paulo, mas é uma das grandes críticas, porque ele não, agora que ele vai ficar sem Luiz Gustavo e sem Paulo Maia juntos, né? Um cara que tem um meio de campo com o Alisson e Luiz Gustavo, o Bobadilla, o Marcos Antônio, que entrou jogando muito bem, cara, ele tem que mostrar resultados. Tem que mostrar soluções de futebol melhores do que ele tinha mostrando. Mas vamos torcer para melhorar isso demais. Temos o Thiago Mendes chegando, o Marcos Antônio para ser comprado, que jogou uma barbaridade contra o Atlético Mineiro também. Então está bacana a situação de meio de campo do São Paulo, posição muito carente, posição muito delicada em qualquer time do futebol, seja nacional ou nível mundial, né? Mas é para comemorar também, né? Um time tem que ter um meio de campo confiável da forma como nós temos, tem tudo para dar certo, né? Deixa eu tomar alguém aqui, gente. Tô falando demais. Galera, São Paulo acabou de fazer o anúncio oficial, de ser anunciado oficialmente a Superbet até 2030 no São Paulo. Coisa que nunca tinha acontecido, né? São Paulo O São Paulo tem a chegada do Evangelos Marinax e agora esse contratão com a Superbet que estão prometendo grandes coisas, grandes feitos, né? O São Paulo passa a ter um grande patrocínio master. Por que eu falo? Eu te digo como assim? Nunca teve isso na história. A Superbet, ela ultrapassa, né, por uma demanda de mercado, por uma carência, né, por uma necessidade do São Paulo, a Superbet não passa a ser apenas um patrocínio master. A Superbet está fazendo o lado ali, está fazendo meio que umas de investidor. Nós romantizamos, né, muitos torcedores romantizam o assunto SAF no São Paulo, e a gente vê que o São Paulo vai um pouco para esse lado com o Evangelos Marinax e com o que a Superbet faz. A Superbet, ela assume um papel maior de apenas patrocínio master, nome na camisa, do que aquilo que a gente está acostumado. A Superbet tem participação no Oscar e estão falando que agora vai ser uma coisa fenomenal, fantástica em relação ela não age como se fosse só um patrocinador master, ela age como se fosse uma investidora no São Paulo. Isso é bastante bacana, bastante interessante, porque nós vimos o Oscar e estão falando que a Superbet, junto com o São Paulo, junto com essa renovação contratual, essa esticada até 2030, né? 6 anos de contrato até 2030, a Superbet junto com o São Paulo vão fazer um super CT, vão ter reformas no CT, estão prometendo grandes mudanças, grandes feitos que nós podemos comemorar demais, né? Tem também a questão do centenário de São Paulo, tudo isso é feito pelo centenário de São Paulo e o que talvez nos mais interesse, né? Se olhar ali o contrato, o que falam do final do negócio, de tudo que está rolando entre São Paulo e Superbet, que renovou até 2030, falam que se o São Paulo bater todas as metas, né, não só o São Paulo, mas junto da Superbet, se o trabalho for exemplar, se o trabalho atingir os objetivos e as metas propostas, o negócio no finalzão lá pode chegar a 1 bilhão, pode superar 1 bilhão de reais, o que seria maravilhoso. Então, estão prometendo grandes coisas, estão falando que é o maior patrocínio, além de ser o maior patrocínio da história, um super patrocínio. Eu vejo isso como a Superbet tentando não ser só uma patrocinadora master, mas um investidor do São Paulo, uma vez que fez isso com o Oscar e deixa margem, deixa portas abertas para fazer isso com os jogadores, o que vira, né, um investimento da Superbet. Então nós temos bastante. Tem o FIDIC, que está rolando, tem o Evangelos Marinax, a Superbet. Acho que nós podemos tentar contar, né? O Zubeldia aí, um milagre acertando o time. Nós falando de todo o planejamento, chegando patrocínios, o São Paulo tendo aonde reter maiores valores, acho que nós temos que comemorar e sermos otimistas para dias melhores que finalmente podem estar chegando, né? Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo hoje foi esse, eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.